Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Junho em ritmo de São João. E por falar no maior espetáculo do Maranhão, agora é lei, viu? E o São João se tornou patrimônio cultural e imaterial. E na economia, a gente traz que o IBGE está apontando que maranhenses têm a maior renda desde 2012. Você vai acompanhar também na educação, que cresceu o número de pessoas que buscam o ensino à distância como forma de graduação. E tem ainda especialistas alertando para os efeitos da sobrecarga da saúde mental, viu? Isso das mulheres. Por isso, muita atenção, porque aqui a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Revista Maranhão, que já está no ar. Minha gente, começando mais uma semana, graças a Deus, que seja abençoada, que seja de paz, mas também que seja com aquela coragem, viu? Afinal de contas, a gente precisa, né? Um passinho de cada vez e a gente vai conquistando aquilo que é necessário e importante, viu? Porque nem tudo é importante aí nessa nossa vida. Então, dê valor, valorize aquilo que realmente foi importante. E assim, ó, mete o pé e vai. Por falar em meter o pé, bora começar nossa Revista Maranhão? Vamos falar desse mês que é festivo, o mês mais alegre, né? Um dos meses mais alegres, vamos lá. É o mês de junho, a gente já sabe, né? Que tá começando aí com uma importante comemoração, uma das maiores riquezas do mundo, viu? E tá aqui no nosso estado. Tô falando do São João, que agora virou patrimônio cultural e imaterial. E de uma iniciativa do deputado Ricardo Arruda, agora é lei, viu? E já sancionada aí pelo governador Carlos Brandão e que vai estimular ainda mais as brincadeiras, assim como promover garantias para sua manutenção. A Lei Estadual número 10.762, que reconhece o São João como patrimônio cultural e imaterial, foi sancionada pelo governo do estado. A proposta é de autoria do deputado estadual Ricardo Arruda e tem como objetivo valorizar, preservar e impulsionar as tradições juninas que movimentam a cultura e a economia criativa do Maranhão. É uma iniciativa que visa conferir um caráter legal àquilo que já é patrimônio no coração de todos os maranhenses. Os festejos juninos são algo que reúne o Maranhão de norte a sul, cada qual com sua peculiaridade. Aqui para o norte, os grupos de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, as manifestações de matriz africana. Quando a gente vai para o sul do Maranhão, as quadrilhas juninas, a dança portuguesa, outras manifestações culturais também que são muito fortes, mas de um modo geral o São João ele consegue congregar todo o estado do Maranhão em torno do período junino. Com o reconhecimento oficial em nível estadual, a expectativa é de que os grupos culturais ganhem mais visibilidade, investimentos e incentivos para manter vivas suas tradições. E faltava esse reconhecimento. Por mais impressionante que seja, mas faltava esse reconhecimento formal. Por conta disso, eu encaminhei esse projeto de lei, foi aprovado aqui na casa e foi sancionado pelo governador Carlos Brandão. Então, dando caráter formal, legal, aquilo que já existe no coração de todos os maranhenses, que é o São João, os festejos juninos do Maranhão, já são patrimônio cultural e imaterial do estado do Maranhão. É isso, né? Que bom. E as brincadeiras agradecem, afinal de contas, os nossos fazedores de cultura precisam de incentivo cada vez mais para que eles continuem tocando. Essa aqui é uma grande beleza e agora nosso patrimônio, né? Só nós. Vamos seguir porque, de acordo com dados do IBGE, o maranhense obteve a maior renda média desde 2012 e atingiu um patamar histórico em 2024. O resultado é a soma do fortalecimento do emprego, da renda e também da inclusão produtiva. O Maranhão registrou um avanço significativo na renda média da população. De acordo com a mais recente edição da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, o rendimento médio mensal domiciliar per capita atingiu R$ 1.078 em 2024, o maior valor desde 2012. O crescimento é resultado direto de investimentos em setores estratégicos da economia e políticas públicas de inclusão social. Muitos carrinhos do Mais Renda, muitos produtos entregues à população para que elas possam produzir e possam empreender. Somado a isso, é importante dizer um investimento forte no turismo.
que gera também muito emprego. Nós tivemos grandes eventos, São João, Carnaval, isso colabora. Além disso, a construção civil também está numa crescente. Em 2012, a renda per capita do Maranhão representava 44,5% da média brasileira. Em 2023, esse percentual subiu para 52,5%. Agora, em 2024, o estado alcançou 53,4% da média nacional, que é de R$ 2.020. Na comparação com anos anteriores, o crescimento da renda no Maranhão foi mais acelerado do que a média nacional. De 2012 a 2024, o avanço médio anual foi de 3%, o dobro da média brasileira no mesmo período. Só esse ano, Carol, parado no mercado de trabalho, 4.000 pessoas. Políticas públicas como o residência profissional, que irá dar oportunidade a jovens recém-formados para que ocupem espaço em empresas estratégicas que hoje estão sediadas no Maranhão com seus negócios. Programa como Mais Renda, programas como Economia Solidária. Tudo isso tem feito com que os órgãos de mensuração dos números do Estado apontem na direção ascendente daquilo que nós estamos conseguindo no Maranhão. O governo do estado atribui os bons resultados a ações como o Maranhão Livre da Fome, que transfere renda a famílias em situação de vulnerabilidade, e aos programas Trabalho Jovem e Residência Profissional, que fortalecem a inserção no mercado de trabalho e aumentam o potencial de geração de renda. Como crescimento contínuo e políticas voltadas para a inclusão e qualificação, o Maranhão reduz desigualdades e melhora a qualidade de vida da população, como mostram os números do IBGE. O Maranhão ele está numa crescente de dados na área econômica. Isso se deve muito ao trabalho feito pelo governador Carlos Brandão, sobretudo nas entregas relacionadas ao empreendedorismo. E olha só, antes de ir para o intervalo, tem mais informação, viu? Deixa eu mostrar como é que a educação, ela tem focado cada vez mais nas pessoas. Isso direcionando aí para um aprendizado e também para o conhecimento, que afinal de contas, a gente sabe que abre, né, portas e oportunidades, inclusive. E esse crescimento é pela modalidade à distância, que está sendo feita, lógico, via digital, e mostra que apesar das dificuldades, sempre dá para encontrar uma forma, um tempinho, né, de não desistir dos nossos sonhos. A graduação por meio do formato digital ganhou mais adeptos no período da pandemia da Covid-19 e de lá para cá o ensino à distância vem se consolidando no estado. A formação EAD passou a ser buscada por muitos estudantes por ser uma opção mais acessível, um formato que se encaixa melhor na rotina corrida, principalmente de quem trabalha. Como é o caso do Paulo, ele cursa tecnologia em segurança do trabalho no formato EAD e assim consegue conciliar os estudos com o trabalho. Eu tinha que ter um tempo para estudar e eu queria me graduar, quero me graduar na verdade. Então eu optei pelo EAD, que é o ensino à distância, porque eu posso estudar de qualquer lugar, utilizando tanto um computador, tanto um celular, só tendo acesso à internet. Eu troquei de trabalho, fui para um outro regime de trabalho, nesse trabalho eu trabalho de turno, no turno noturno, e ainda assim eu estou concluindo a faculdade. O Paulo faz o curso pela Universidade Estadual do Maranhão, que tem sido uma das unidades de ensino responsáveis pelo fortalecimento do Programa de Educação à Distância no Estado, plataforma que pode ser acessada pelo computador ou, ainda mais prático, pelo celular. A UEMA esse ano já vai completar 27 anos de experiência em educação à distância. Iniciou esse processo no período em que os cursos eram feitos na forma de fascículos impressos, enviados para os alunos que respondiam, né, devolviam para correção. Passou por todo o advento aí da transmissão por satélite, da TV, vídeos, entrou na era da internet, inicialmente uma internet muito unidirecional também, de envio e troca de respostas, e hoje faz uma educação digital moderna. E olha, não tem essa história, essa conversa de eu não tenho mais idade para estudar, isso não existe, tá? Sempre há tempo, afinal de contas, conhecimento é sempre muito bem-vindo e não esqueça nunca, vai abrir todas as portas que você precisa aí, principalmente aquelas, né, que vão te levar a um conhecimento muito mais apurado e também ao seu próprio sustento, viu? Propaga a informação, porque a educação, ela
escancara caminhos, tá bom? Eu vou para o intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a gente traz que especialistas estão alertando para os efeitos da sobrecarga e a saúde mental das mulheres. Isso é muito sério, viu? Aqui no estúdio a gente vai bater um papo com a psiquiatra Tamires Cruz e ela vai dar dicas de como olhar para todo esse cenário, para tudo isso, né? E tentar pelo menos suavizar a vida, tá? É um minutinho só, viu? Um instantezinho, você fica daí e já já a gente volta daqui. Falei para você que ia ser rapidinho, pois é, estamos de volta. Mas esse nosso encontro é toda segunda-feira e sempre a partir do 12h30. E claro, né? Sempre vai faltar você, porque afinal a gente prepara o Revista Maranhão com todo carinho, com toda a dedicação para levar conteúdo para você aí do outro lado. Por isso, propaga. Daqui a pouquinho, se você não conseguiu, né, assistir desde o início, pegar o conteúdo, não te preocupa, no final você pode acessar o YouTube, aí basta você colocar TV Assembleia, já procura lá o nosso Revista Maranhão, pega o link e espalha, viu? Porque notícia é sempre muito bem-vinda, né? E olha, em meio a toda essa correria do dia a dia, a gente sabe que não é fácil, né? E de uma rotina pesada de tantas mulheres, especialistas estão alertando para os efeitos da sobrecarga. E principalmente para quê? Para a saúde mental, um elemento fundamental para a qualidade de vida. Elas sabem bem o quanto pesa o que tem que fazer todo dia. A sua rotina, ela é muito pesada? Pesadíssima, muito pesada. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã, pego o ônibus 5 horas e 6h30 já estou aqui, só saio daqui 6 da tarde. Já aparece uma artrose na lombar e tem que ficar sempre em atividade para não ficar trevada. Eu trabalho todo dia de segunda a sexta. E as unidades da saúde todo tempo lotadas. Tem uma verdade que quase ninguém contesta. As mulheres precisam dar conta de milhares de tarefas ao mesmo tempo e ainda tem aquilo que só elas sabem fazer ou conseguem segurar. Sem contar os trabalhos que muita gente ainda diz ser coisa de homem, mas que elas estão fazendo sim e fazendo muito bem. É a construção de um novo perfil de mulher, dona do próprio nariz. Está sendo cada vez mais comum, né, ver mulheres mais independentes, mais atuantes em suas próprias vidas, no sentido de decidir, de também cuidar de seus lares, de modo que não é mais concentrado na figura masculina ou também no modelo patriarcal da condução das estruturas de família. Dados do IBGE de 2022 mostram que, em média, as mulheres trabalham mais do que os homens no Brasil. Enquanto elas têm uma carga de mais de 17 horas por dia, os homens ficam em torno de 11 horas. No Maranhão, essa diferença é ainda maior. Elas trabalham cerca de 18 horas por dia e os homens um pouco mais de 10 horas e meia. Quando observamos o total de pessoas de 14 anos ou mais de idade que realizam afazeres domésticos e cuidado de pessoas, e que são, ao mesmo tempo, responsáveis pelo domicílio, no caso do Maranhão, 59% são mulheres que executam esse duplo papel, cuidar dos afazeres domésticos e cuidar de pessoas e ser responsável pelo domicílio. E aí vem as consequências: estresse, irritação, noites sem dormir direito, falhas de memória. Por isso, esse assunto não pode ser tratado como algo simples. É importante a gente reconhecer, o aspecto de diversos papéis realizados pelas mulheres, no sentido de conquistas desses espaços, mas também um cuidado que a gente não pode perder de vista dessas sobrecargas que, em alguma medida, podem ali ser problemáticas. Nesse aspecto, é importante sempre reconhecer a relevância do suporte social ao entorno dessas mulheres,
para também que elas se autorrealizem, mas não percam de vista a si próprias. A Gislaine sabe muito bem o que é fazer papel duplo, ou até triplo. Ela é mãe, mora só com a filha, trabalha em escala de 12 horas por 36, de folga, e ainda segura tudo em casa. Bastante cansativo, fadigante às vezes, né? Mas é satisfatório, porque, assim, é um orgulho para mim, né? Minha filha tem apenas 18 anos e já está engraçada fazendo uma faculdade, já está trabalhando, entendeu? Mas eu olho por esse lado, eu sempre tento olhar pelo lado positivo, né? Porque também a gente tem que se esforçar para a gente conseguir as coisas, né? A gente que almeja muitas coisas, a gente que é pobre, mãe solteira, e a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. E é pesado? Claro que é, mas ela não reclama. A gente sempre busca a força mesmo onde não tem, né? Porque às vezes a gente precisa, a gente é forçada a ser forte. Minha gente, parece que essa tarefa, né? Ela fica parecendo assim quase impossível, mas não é, viu? Olha que é necessário avaliar, né? Inclusive, caso contrário, isso pode custar a nossa saúde do corpo e da mente. Não é só ficar cansado, não, né? Mas sobre esse assunto eu vou conversar agora com a doutora Tamires Cruz. Ela é especialista em saúde mental. Seja muito bem-vinda com a gente, doutora. Obrigada, Keita, pela oportunidade de falar sobre esse assunto muito delicado. Eu ia começar falando exatamente disso, doutora. É tão delicado que muitas, graças a Deus, que hoje a gente já consegue falar, né, sobre algumas coisas. É claro que a gente precisa avançar muito, porque é um tema muito solitário, né, digamos assim. Mas é necessário, porque a gente está vendo que as pessoas cada vez mais estão adoecendo, né? E aí eu vou trazer para essa realidade das mulheres que lutam, né, de acordo com o que a gente viu aí na reportagem, muitas lutam sozinhas, né, sem um companheiro, sem uma pessoa em casa, sem um suporte. E isso pode levar a verdadeiros quadros, né, doutora? Quadros assim que eu conheço algumas realidades que, não vou falar irreversível, mas tão complicados. Nós pegamos casos difíceis mesmo, né, porque envolvem vários fatores. O primeiro ponto que precisa ser olhado é a parte cultural dessa pessoa, né? Quais são as crenças dela, como foi a infância dela. Na verdade, antes da infância, o período embrionário. Porque a gente precisa entender se ela tem um sentimento de pertencimento ao mundo, pertencimento familiar, se ela se pertence a essa sociedade onde ela foi obrigada a ser inserida, né? Então, eu preciso entender essa mulher, esse ser humano, a partir do período embrionário, como foi a gestação dela, o vínculo, ela e a mãe dela. Então, quando ela chega ao mundo, né, o bebê, então ele vai começar a ter crenças limitantes, ou não, mas começa a formar as percepções de mundo, com base na cultura onde ela foi inserida. Então, esse bebê começa a ter contato com o que é bom ou ruim, com o tipo de alimentação que ele precisa ter, qual é o tipo de educação, o que é certo, o que é errado. Então, isso já vem meio que pré-estabelecido. E vem as cobranças. A mulher ela precisa ser perfeita, né? Ela tem que dar de conta. Então, nós mulheres, já na infância, nós somos predeterminadas a ser perfeita. A nossa mãe cobra melhores notas, você tem que ser médica, você tem que ser advogado, você tem que dar certo. E a mãe, ela já vem nos preparando para ser também, além da vida profissional, ter que dar certo também nos relacionamentos em casa. Você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa cozinheira, você tem que ser uma boa mãe, dar de conta dos seus filhos. Então, quando diz assim, a mãe tá grávida, é uma menina, inconsciente, você fica assim, eu vou ter que ensinar ela vários pontos, porque ela tem que vir ao mundo para dar de conta. Então, quando esse bebê chega, esse bebê do sexo feminino, ele já chega com esse peso, ele já chega carregando esse peso, que muitas vezes a gente não vê no sexo masculino. O homem não, o homem só precisa trabalhar e sustentar a família, que também parece uma tarefa fácil. Mas hoje nós vemos esses papéis trocados. Existe o papel da mãe solo, que a gente estava conversando nos bastidores, e essa mãe solo ela vai assumir o papel feminino e masculino,
vai dobrar essas responsabilidades e isso pesa muito mais. Né? Já desde criança a gente já tem essa pressão psicológica que a gente vai precisar se tornar adulto e um adulto cheio de responsabilidades. E doutora, tem que primeiro quebrar esse paradigma, né? Porque a senhora mapeou exatamente o que me parece ser o estereótipo de uma mulher que cresce, né? Com todas essas mensagens, e aí quando ela chega numa fase adulta, essa conta, ela bate a porta, né? Então, primeiro você tem que criar uma consciência de que todo esse arcabouço que você traz, você vai precisar de alguma forma romper com isso para cuidar da sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres repetem, inclusive, não, mas eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta. E eu sou prova viva disso. Não, você não tem que dar conta de nada, porque não é super mulher, né? Então, eu acho que a primeira quebra é essa, né, doutora? Eu tenho que dar conta, eu preciso ser perfeita, né? Não, e outra, o que é que eu observo muito? Eu tenho que dar conta, mas eu não tenho tempo de cuidar de mim. Aí eu fico muitas vezes na situação, tá? E como é que anda um carro sem gasolina? Me conta. Sabe? É esse comparativo. Tipo assim, o seu carro ele precisa parar e fazer uma manutenção. Seja a cada 2 meses, a cada 3 meses, 6 meses, não sei. Mas quem me procura no consultório, quem me procura numa emergência, diz assim, não, assim, eu quero que a senhora resolva a minha vida, mas assim, eu não tenho tempo para me cuidar. E como é que é essa manutenção para quem está em casa entender, doutora? O primeiro passo é você entender quando é que você precisa buscar ajuda. E isso é independente da sua rotina, é independente da sua idade, e também independente do sexo. Mas os primeiros sinais são alteração de humor e alteração de comportamento. Também diz como alteração de humor. Aquela mulher ou aquele ser humano que vai de 8 a 80, acorda até bem, mas meia hora depois já está ali muito estressada, muito irritada. Então, isso é uma alteração de humor, tá? Aquela pessoa que varia o humor. Escutou uma música e já está chorando, sabe? E você diz assim, eu nem estou menstruada, eu nem estou, né, na minha TPM, que na verdade é TDPM. Então, por que está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo controlar meu humor? Esse é um sinal de alerta. Preciso procurar ajuda. Seja com um psiquiatra, seja com um psicólogo, seja com um terapeuta, até curso online, mas ela precisa buscar ajuda. Na igreja, com a Bíblia, buscar a Deus, mas assim, esse é um fator crucial. Logo, né, casado com a alteração de humor, vem a alteração de comportamento. Se eu estou estressada, quais são a consequência disso? Pode ser um sinal de agressividade, descontrole mesmo emocional, falar palavras que você, muitas vezes em situações, não era para ter dito, sabe? Poxa, se arrepende. Eu estava com raiva e falei isso, me arrependo, aí tem todo aquele desgaste emocional. Como, por exemplo, também sono. As pessoas acham que ter insônia é saudável. Ou as pessoas não acham que insônia é você não passar a noite inteira sem dormir. E não é bem assim. Insônia é a partir daquele momento que eu acordo no meio da noite. A gente já classifica como insônia. Porque existem os níveis. Existem 2 tipos de insônia. A orgânica e a não orgânica. A orgânica é quando a minha alimentação interfere no meu sono. Quando eu jantei, como às 9 horas da noite e vou dormir. Então você vai acordar, porque você consumiu muito carboidrato, muita energia, então vai alterar seu sono. Então é insônia. Ou a não orgânica, como por exemplo, eu estou preocupada porque amanhã eu tenho um boleto para pagar, e essa tua preocupação vai acarretar nesse teu sono. Vai fazer com que você tenha pesadelos, você acorde no meio da noite, você acorde para urinar, ou que você durma em intervalos de tempo muito curto. Porque a gente precisa de pelo menos 4 ciclos completos de sono. E cada ciclo demora 90 minutos. Então são 6 horas. Ah, Tamires, eu deitei às 10, acordei às 3 horas da manhã, 4, não consegui mais dormir. Então se você calcular, não dá 6 horas de sono, né? E são ciclos completos. Então, insônia é uma alteração de comportamento. Por que você não está dormindo? Então, tem que se questionar. Notei que eu estou com alteração de comportamento e alteração de humor, eu preciso buscar ajuda. Terceiro ponto, que vai refletir que talvez seja mais visível, alterações do seu corpo, como, por exemplo, ganho de peso. Então, quando nós, mulheres, estamos ali ganhando peso, eu vou fazer uma dieta, vou fazer atividade física, mas esse peso não sai, é porque o peso emocional está muito grande, que não está deixando com que o peso corporal seja eliminado.
Então, se você observar, se você parar assim, durante essa entrevista, os 2 minutinhos que você está aqui ouvindo a gente, e ela é assim, poxa, eu estou apresentando essas alterações de humor, eu não estou conseguindo dormir bem, estou apresentando alterações de comportamento. Antes eu gostava de me socializar, hoje eu prefiro ficar sozinha no meu quarto, eu não quero falar com ninguém. E o terceiro ponto são as alterações corporais. O ganho de peso, o excesso de peso, por exemplo. Dores no corpo, sabe? Aquelas dores que são tensões mesmo, principalmente na região cervical, aqui na região do trapézio. Então, dores nas costas, dores pélvicas. Então, você precisa parar 2 minutos e fazer uma autorreflexão. Eu não estou bem, porque eu estou tendo esse sintoma, esse. Qual é o primeiro passo? Buscar ajuda. Né? Então, eu não vou conseguir buscar ajuda se eu não enxergo que eu tenho um problema. Então, o primeiro passo é você entender que você precisa buscar ajuda. E pensar assim, poxa, se eu não buscar ajuda agora, vai piorar a situação. E quando eu sou mãe, tem os meus dependentes. Então, o meu que fica obrigado a buscar ajuda por eles, não só mais por você. Mas existem pessoas ali que dependem de você. E é como a história do carro. Eu preciso que o carro ele tenha gasolina, eu preciso que esse carro tenha ali revisado, que todas as peças estejam funcionando em sincronia. Senão você vai falhar. E você falhando, desestrutura toda uma família. Olha que assunto sensacional. Se você está curioso e querendo mais informações, assim como eu vou disponibilizar o e-mail e o acesso do Instagram também, da doutora Tamires, para que você possa daí também fazer esse contato com ela e estender um pouco mais esse assunto. Em razão do tempo, a gente vai precisar encerrar a entrevista, doutora, mas eu queria muito poder contar com a senhora numa outra oportunidade aqui, que seja breve, para que a senhora volte com a gente falando sobre esse que é um assunto extremamente importante e que envolve diretamente o nosso bem-estar. Obrigada. Esse é aquele momento, né, que eu já estou caminhando para encerrar o nosso Revista Maranhão, mas olha, a gente vai trazer para vocês agora um passeio pela história do reggae aqui no estado. E para quem não sabe, um museu localizado no coração aqui da nossa capital guarda um rico acervo com músicas e até o colorido das roupas que são usadas para festejar um dos ritmos mais admirados do mundo. Que São Luís é a capital nacional do reggae e isso ninguém tem dúvidas. Mas para saber como nós nos tornamos a Jamaica brasileira, é preciso visitar um local muito importante, o Museu do Reggae do Maranhão, que fica localizado na Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís. Neste antigo casarão secular, o Museu do Reggae é dividido em 4 salas que contam a evolução da música e do estilo jamaicano em São Luís. Estes espaços levam nomes de antigos clubes de reggae, Pop Som, Toque de Amor, União do BF e Espaço Aberto. Cada um deles contando detalhes da rica história do reggae no Maranhão. Quando o visitante vem dentro do Museu do Reggae, ele se encanta com várias coisas, com esse cenário de 50 anos de reggae no Maranhão. Ele vai encontrar o vinil mais tocado, o vinil mais desejado, ele vai encontrar relíquias de CDs vendidos, né, por muito tempo, coleção. Ele vai encontrar um passaporte de uma pessoa que viajou e desbravou a Jamaica brasileira para trazer vinil para tocar na Ilha do Amor, na Jamaica brasileira. Ele vai olhar espaços temáticos que relembram o que ele viveu no passado. O museu conta com um rico acervo que vai de coleções de CDs a vinis raros, de presentes únicos como este cachecol, a radiola que pertenceu a Serralheiro, um dos pioneiros do reggae no Maranhão. O museu traz ainda o colorido das roupas em diversos aspectos, modelos e formas, mas sempre mostrando a beleza da verdadeira Jamaica brasileira.
Quem for visitar o Museu do Reggae pode passar por aqui de terça a domingo, mas a abertura do museu tem horários diferentes. De terça a sábado, ele está funcionando das 9 da manhã até as 5h45 da tarde. No domingo, o funcionamento é das 9 da manhã até 1h da tarde. Uma grande oportunidade para que qualquer pessoa conheça como São Luís ganhou o título de capital nacional do reggae. Viu só? Dá até vontade, né? De confundir a segunda com a sexta e já disparar aqui aquela dancinha. Mas nada impede, viu? Nada impede de você dar uns passinhos por aí, já celebrando, já se animando. A semana, como eu disse, tá começando e tem que colocar risos também e ritmo, viu? Na sua semana. Eu vou me despedindo, desejando que você tenha uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, cheia de paz e, claro, fica aqui com a gente na TV Assembleia porque tem muita informação. Beijo no coração. Tchau!